Existem várias ações que devem ser tomadas para que a sua empresa atinja o sucesso e a felicidade plena. Uma delas, por exemplo, é a adoção do controle de fluxo de caixa, que já falamos em vídeos anteriores. Mas para que a sua empresa tenha realmente um controle pleno de tudo que entra e sai de dentro do seu negócio, é fundamental que você saiba como utilizar essa ferramenta. Pode parecer muito simples, mas muitas empresas ainda não sabem como fazer a distinção de receitas e despesas e como controlar essas entradas e saídas para garantir uma boa organização financeira. É fundamental que a gente saiba a diferenciação dessas duas nomenclaturas para que não haja confusão na hora de fazermos a análise do resultado do nosso negócio. Olá pessoal, eu sou o Thiago Forner, consultor financeiro, e mais uma vez estamos aqui gravando mais um conteúdo sobre gestão financeira 4.0 em parceria com a OptDados. Sempre que estivermos falando de receita ou de despesa, é importante sabermos que existe um padrão de classificação dessas contas e que existe uma ferramenta adequada também para controle de cada uma delas. Hoje, exclusivamente, falaremos do controle de fluxo de caixa. Muitas empresas sabem que precisam controlar frequentemente a entrada e saída de dinheiro ou então de contas bancárias para que no final do dia o seu saldo esteja conciliado e de acordo com o resultado daquele período. Porém, muitas empresas não sabem como fazer essa classificação e acabam tendo dificuldade e tropeçando no meio do caminho e por isso não alcançam o pleno sucesso que tanto almejam. A principal receita de uma empresa, geralmente proveniente de uma prestação de serviço, da venda de mercadorias ou até mesmo da comercialização de qualquer outro tipo de produto, ela é tida como receita bruta ou receita líquida após a subtração dos impostos. Esta é a receita principal de uma empresa. Muitas pessoas acabam confundindo esse tipo de ingresso como, por exemplo, a tomada de um empréstimo, que num primeiro momento ele também acaba entrando na nossa conta, ou seja, logo é uma entrada de recursos, porém não deve ser classificado como receita. É muito comum encontrarmos empresas que dão a mesma tratativa para qualquer entrada de recurso financeiro no seu caixa, uma vez que há um erro tremendo nisso, uma vez que ao tomar um empréstimo, consequentemente, no curto, médio ou longo prazo, esse dinheiro estará saindo gradativamente do seu caixa e, consequentemente, onerando a sua empresa com pagamento de juros. Portanto, jamais deveria ser tratado como receita. A classificação da receita ela é de extrema importância porque ela é quem vai dar o norte, ou seja, ela é quem vai iniciar a nossa DRE e vai proporcionar ao usuário, ou então a quem está analisando o resultado da empresa, uma clareza maior se a empresa naquele momento teve lucro ou prejuízo. Por isso é importante que você tenha em mente, sempre que falarmos de receita, seja num controle de fluxo de caixa ou seja numa demonstração de resultado do exercício, o registro deve ser feito somente para aqueles recursos oriundos de venda ou de prestação de serviço que a sua empresa acabou realizando. Outras entradas, como por exemplo, rendimento de aplicação financeira ou até mesmo a tomada de um empréstimo, e aqui vale ressaltar, eu estou me referindo a entradas financeiras e não a receitas financeiras, esse tipo de entrada tem uma outra tratativa. As aplicações financeiras, por exemplo, iremos tratá-la delas em outras receitas na linha de rendimento de aplicação financeira. E, por exemplo, a entrada de empréstimos, essa não é uma conta que nem vai ser configurada na DRE, uma vez que se trata de uma conta patrimonial. Estará demonstrada de forma adequada no nosso balanço. Aproveitando a deixa e falando de balanço, aqui vem um outro ponto importante para você, empresário dono de ótica. O balanço patrimonial, como também já comentado anteriormente, é outra excelente ferramenta de controle, análise e tomada de decisão, para que você tenha sempre em mente, na palma da sua mão, o histórico e o patrimônio da sua empresa. Com ele é possível que você avalie a posição patrimonial e econômica do seu negócio, verificando exatamente os seus compromissos de curto, médio e longo prazo. É possível também, por meio do balanço patrimonial, fazer análises de liquidez. O que eu quero dizer com isso? Thiago, como fazer uma análise de liquidez? A análise de liquidez, basicamente, ela vai te apresentar o quão suficiente é o seu caixa ou então o seu ativo disponível, o seu ativo circulante, para pagamento das despesas de curto prazo ou as suas obrigações de curto prazo. Nesse caso, é importante falar, o balanço ele é dividido em 3 grupos de contas. Nós temos o grupo de contas do ativo, o grupo de contas do passivo e o grupo de contas do patrimônio líquido. O ativo, por sua vez, contempla todos os bens e direitos da empresa.
separado por dois grupos também, ativo circulante e não circulante. No ativo circulante, nós temos as contas de curto prazo, como por exemplo, poderíamos encontrar no ativo facilmente a conta de caixa, bancos, estoque, podemos ter aplicações financeiras de curto prazo, temos também uma conta de contas a receber, de venda de mercadorias que eu realizei e estou aguardando o recebimento dentro do período. Já o ativo não circulante também contempla bens e direitos da empresa, porém, por sua vez, bens e direitos de longo prazo, ou seja, que vão se realizar daqui mais de 2 anos, mais de 1 ano e meio, 2 anos, que você vai acabar fazendo o uso desses ativos, ou até mesmo que vão permanecer ao longo de toda a sua empresa com você, como por exemplo, máquinas, equipamentos, as prateleiras que você tem na sua ótica, o computador que você usa para fechar uma venda, para administrar o seu financeiro, para fazer a gestão da sua empresa, esse tipo de equipamento, investimentos de longo prazo e eventualmente algumas empresas acabam tendo também uma conta chamada de intangível, que é onde fica registrado marcas, patentes, licenças, contratos, esse tipo de coisa que não consegue se mensurar. O passivo, por sua vez, é a conta que demonstra todas as obrigações do nosso negócio. Passivo também, assim como o ativo, ele tem mais 2 contas, a conta de passivo circulante e passivo não circulante. Assim como no ativo, o passivo circulante ele vai apresentar para o empresário todas as obrigações de curto prazo que ele possui. Dentro do passivo podemos encontrar facilmente empréstimos bancários, financiamento de veículos, salário de funcionários a pagar, impostos a recolher. Podemos encontrar também uma conta de fornecedores, se eventualmente eu fiz uma compra a prazo, e assim por diante. Já o passivo não circulante vai nos apresentar os nossos compromissos de longo prazo, ou seja, aqueles que vão se realizar após o encerramento do exercício subsequente. Entende-se por isso, após o início do próximo ano. E para a gente fechar tudo isso, nós temos uma conta de resultado praticamente, é uma conta de subtração na realidade, que é o patrimônio líquido. No patrimônio líquido é onde se encontra o tão famoso capital social da empresa, que todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, não é mesmo? E ninguém sabe bem ao certo como ele funciona. Então no patrimônio líquido a gente, além de ter o capital social, que é o investimento que você fez quando abriu o seu negócio, nós temos lá uma continha reservada para resultados, para o lucro acumulado do período. Então todo o desempenho financeiro da sua empresa, que foi gerado mês a mês, ano a ano, a cada 12 meses ele é apurado e ele é registrado nessa conta, para que a diferença entre o ativo e o passivo se encontre nessa conta, patrimônio líquido, lucros acumulados. É aí que você vai conseguir medir o desempenho da sua empresa, comparando ano a ano quanto a sua empresa realizou de lucro e fazendo as contas para verificar se as decisões que foram tomadas no curto, médio e longo prazo fizeram realmente sentido. Eu ainda deixo algumas dicas para vocês para fazer uma boa gestão financeira. É importantíssimo que você tenha em mente, eu sei que é difícil, mas é importante que você tenha em mente não misturar as suas receitas ou então despesas da pessoa física com a pessoa jurídica. Muita gente faz isso. Não seja mais um empresário que faz essa confusão patrimonial e depois cria uma dificuldade tremenda, dificuldade de você enxergar com clareza o resultado, até mesmo algumas outras complicações que levam até prejuízos mais altos do que simplesmente não enxergar o resultado da empresa. Sempre que estivermos falando de gestão, controle e organização financeira, é fundamental, digo mais uma vez, conte com um contador, conte com um profissional devidamente registrado no seu órgão de classe, alguém da sua confiança, que vai poder trabalhar de maneira profissional e adequada com os números da sua empresa. Importante também estar diariamente controlando o seu fluxo de caixa, organizando as entradas e saídas e fazendo com que os saldos batam sempre no fim do dia, porque assim você vai ter uma maior certeza de que tudo está caminhando como deveria, até mesmo quando você vier a fechar com prejuízo. Afinal, você vai saber para onde foi aquele dinheiro. A organização dessas contas por meio de um plano de contas também é uma excelente dica, que você poderia adotar para facilitar o seu lançamento, o seu registro, enquanto está ali fazendo as suas conciliações diárias. E por último, e não menos importante, talvez o mais fundamental de tudo isso, conte sempre com um sistema de gestão especializado em óticas. Por que perder tempo? Por que gastar energia? Por que tentar fazer da maneira, dar um jeitinho de fazer, certo? Se você pode contar com um sistema de gestão que tem tudo isso integrado, um fluxo de caixa, uma demonstração do resultado do exercício, um balanço patrimonial, até mesmo um ERP que administra e te dá informações em tempo real do perfil do seu cliente e que te auxilia a fazer vendas melhores.
conte sempre com a OptiDados quando for falar em gestão financeira e gestão de ótica. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos, ative as notificações por meio do sininho, que nós estaremos sempre compartilhando conteúdo de extrema qualidade para você e para sua ótica.